Deputado, chega para cá. Deputado Luizinho, deputado estadual, nós vamos bater um papo com ele aqui a respeito do povo. Não é isso, deputado? Falar do povo. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar a respeito da população que está acompanhando aqui o nosso jornal. E hoje, deputado, dia de São João Batista, para que também gosta, né? Batista, que abriu os caminhos, né? Preparou os caminhos de Cristo. Né? É verdade, né? Importante, né? Humildade de São João, né? É muito humilde. Se preparar para o outro, né? É verdade. Nós vamos falar do que então hoje, prefeito aqui, o deputado, o que chama mais a atenção? O importante, eu como parlamentar aqui da região, é debater os assuntos que têm a ver com todos os mineiros. Primeiro, essa dívida que Minas tem com a União. Isso. Uma dívida que é dívida de 30, 40 anos atrás, que começou no governo Zema. O Pimentel entregou, o governador Pimentel entregou o Estado com 110 bilhões de dívida. 110. 110. Hoje está em 160 bi. O Zema aumentou em 1/3 a dívida do Estado de Minas Gerais com o governo federal. Dívida, por exemplo, tem dívida que da seguinte natureza. Lá atrás, teve governador que pegou recursos emprestados com o Banco Mundial, por exemplo, o governo federal foi avalista, o governo de Minas não pagou, o governo federal pagou. Então, essa dívida existe e existe em outros estados, também tem que ser paga. E o governador, isso tem a ver com todos os mineiros, o governador tem um plano de recuperação fiscal, ou seja, reparcelamento da dívida, que ele não pagou. Os 50 bi e mais os serviços anteriores que não pagou, reparcelar para frente. E aí, quais as condições que ele mandou para a Assembleia? Por exemplo, você está falando de trabalhador aqui, de enxada, deixar de dar recomposição salarial para os funcionários públicos de Minas Gerais por 9 anos. Então, o senhor está dizendo que... O Zema quer que o trabalhador de Minas, do Estado, o professor de serviços gerais, o policial militar, o policial civil, esses paguem uma conta que não é deles. 9 anos sem reajuste. Sem recomposição. Não é reajuste, não. Reajuste você recompõe e reajusta. É sem recomposição, sem aumento nenhum. Não vai ter aumento? Zero. Então, atenção, você que está ligando agora a TV, o deputado Luizinho está dizendo que o Zema tem mas isso não vai passar na Assembleia? Não passa na Assembleia, Não depender de nós não passa. Nós temos 3 blocos na Assembleia, temos a oposição, nós estamos na oposição, temos os independentes, mas os independentes também não votam essa proposta, então o Zema tem dificuldades de enfiar isso goela abaixo da Assembleia, porque nós defendemos que salários é fundamental para a sobrevivência, qualidade de vida, mas para o consumo também. Tá aí 9 anos, vai aumentar tudo, né? Vai aumentar tudo, e você vai precarizar o serviço público. Entendeu? A Polícia Civil, por exemplo, está praticamente sem condições de trabalhar. O salário, os professores, diferente de Alfenas, por exemplo, Ademir, que em Alfenas, o nosso prefeito Fabinho, ele deu o piso dos professores. O piso mínimo nacional hoje paga em Alfenas. E está trabalhando já para que 1/3 dos professores fiquem preparando aula. Entendeu? Você trabalha 30% do seu tempo, você pode ficar em casa preparando a aula para você ministrar. Então, diferente de Alfenas. O Estado, primeiro, está querendo vender as escolas, privatizar e não valorizar o servidor. Tem servidor, serviços gerais nas escolas, que ganha menos que salário mínimo. Porque se você tem uma jornada de 8 horas, se você trabalha 6, ele reduz o salário. Entendeu? Então, você tem que... Porque quem compra no mercado, quem compra na feira, quem compra na loja, quem corta o cabelo, é o trabalhador. Sim. O rico já tem tudo. Não, 9 anos é absurdo, né? É um absurdo. Não, isso então, é além disso, ele fez uma proposta também no IPSENG de aumentar o valor do IPSENG. Então, que é o plano dos servidores do Estado de Saúde, no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, além de não dar aumento, quer aumentar o valor da contribuição. Ou seja, é gente que não gosta dos trabalhadores, isso tem a ver com o povo mineiro. Tá bom, deputado, então você está dizendo que o Zema, 9 anos sem ter aumentar o salário, isso não é um absurdo, você não poderia nem ter cogitado, né? Porque é um absurdo não ter isso. Eu espero que não passe na Assembleia. Não vai passar, porque nós vamos resistir. Que os deputados, nós vamos estar aqui mostrando também aqueles que forem a favor, porque o povo não pode, né? Não pode sofrer tanto assim. Agora, precisa de ter algo para poder resolver isso. O senhor tem algo que possa ser feito para poder acertar esse caso aqui, do caso que o Zema quer resolver, mas sem, no popular, ferrar o povão? Exatamente. Tudo, primeiro, você tem que preservar os trabalhadores. Você não pode pôr a conta em cima dos ombros da classe trabalhadora. Não pode. Primeira questão. A segunda é negociar. Política se resolve com política. Aí o Zema fica, eu sou apolítico, eu sou apolítico.
está na política e fala que é apolítico. Sim. Né? A gente faz política, Ademir. Se eu fosse padeiro, eu faria pão. Né? Político faz política. Sim. Então, e ela bem feita ajuda o povo. Ajuda. Então o Zema deveria fazer política. Eu tive em Belo Horizonte, por exemplo, recebendo o Flávio Dino, que hoje é ministro, Ademir, do Supremo, certo? Ele era ministro do governo Lula. O Zema não o recebeu quando o Flávio Dino teve em Belo Horizonte. Hoje o Flávio Dino é ministro do Supremo, que também é um órgão que pode ajudar na questão da dívida, porque é o órgão que está adiando a dívida. Qual que é a proposta que nós sugerimos? Criar um fundo estadual de desenvolvimento para Minas Gerais. Mas aí, no caso, se criar esse fundo, o governo federal, ele perdoa a dívida? Ele condiciona a dívida. Ao invés não vai pagar para o governo? Mas vai investir nesse fundo de desenvolvimento da saúde, da infraestrutura, da educação. Garantir, por exemplo, ao invés de sacrificar o salário, esse fundo serviria para recuperar o salário. Certo. Entendeu? Sem o povo... Não, ao invés de sacrificar trabalhadores, aí, esse fundo serviria para recuperar o salário da Polícia Civil, da Polícia Militar, da educação, de todos que trabalham servindo o Estado. Então você pegaria os 160 bi, diluiria em 30 anos, porque tudo de dívida você tem que jogar isso para frente. Sim. Tem que alongar o pagamento. Você colocaria, por exemplo, 6 bi por ano, que é o que Minas suporta pagar. Nós temos uma economia que não suporta, nós temos um orçamento de 100 bi. Então, no máximo, você pagaria 5%, 6%. Isso o Estado dá quanto? Bi, dá isso, quanto? 5% para pagar o serviço da dívida. Então, esses 6 bi, você colocaria num fundo, Sim. certo? No Estado. Esse fundo poderia ser gerido, por exemplo, pelo governo do Estado, pelo governo federal, pelos municípios, pela sociedade civil. Cria um conselho, fala, ó, vocês vão investir em saúde, melhorar a saúde de Minas. Recuperar os salários dos servidores, trabalhar em infraestrutura. Ao invés do dinheiro ir para o governo federal, viria para esse fundo, para desenvolver Minas. Assim como os outros estados também. Desenvolvendo Minas, desenvolve o governo federal também. Então tem solução, mas tem que negociar. Agora o Zema quer o caminho mais fácil, quer chegar lá e falar assim, é o seguinte, eu vou pagar a dívida, tudo bem, ele não, porque está jogando para o próximo governador pagar a dívida, que ele está querendo, o que ele não pagou, jogar para frente, ele está querendo dizer isso, porque ele, veja bem, o Pimentel não pagou 24 bi de dívida, 24 bi. O Zema deixou de pagar 36 bilhões. A folha de pagamento eram 3 bi na época do Pimentel. O Pimentel atrasou o salário um mês. Quer dizer, o Zema pagou, lógico que pagaria, ele deixou de pagar 36 bilhões de serviços da dívida, dava para pagar o salário do mês. Pagou um salário e o resto do dinheiro. Poderia, por exemplo, arrumar as nossas estradas e não ter que cobrar pedágio de R$14, prejudicando a nossa região. Isso. Aqui eles estão uma concessão de 3 bi. 3 bi para cobrar R$14 nosso aqui. Esse dinheiro que ele não pagou do serviço da dívida, ele já não pagou. Poderia ter recuperado as rodovias aqui e não ter que pôr pedágio. Isso. Então, nós temos propostas que não seja sacrificar o povo mineiro, como com pedágios, por exemplo, nem os nossos funcionários públicos. Tá certo. Para a gente finalizar, o nosso tempo é muito corrido. Gostaria de bater papo o dia Eu todo, adoraria. porque para defender o povo a gente vai aqui... Você né? é político, a gente conversa sobre política, estávamos conversando aqui antes, Isso. você tem futuro, você ainda vai ser Obrigado. um parlamentar ou um executivo, Obrigado. vai, você tem história, e a política é o que resolve as coisas no nosso país. Tá. A valorização do trabalhador, para a gente finalizar, tem que ser feita? É o trabalhador que consome. Eu quero te dar um número, Ademir. Por exemplo, nos Estados Unidos, salário mínimo médio é 20 mil. Na Colômbia, 3 mil. Em Minas Gerais, R$1.820. É muito pouco. Sabe por que tem Bolsa Família? Porque o salário é baixo. Entendeu? Se o salário fosse 3 mil, as pessoas nem teriam Bolsa Família. Agora, mas eu tenho um pequeno comércio, eu não consigo pagar salário alto. Mas se todo mundo pagasse um salário maior, como é na Colômbia, como é no Chile, como é nos Estados Unidos, todo mundo venderia mais. E aí, vendendo mais, você paga melhores salários. Você estaria discutindo um outro patamar. É valorizar o povo que trabalha. Tem, igual você falou com a enxada. Quem trabalha tem que ganhar bem. Tem. Isso não prejudica o empregador. Porque se todo mundo ganhar bem, ele vai vender mais. Você vai vender mais propaganda. Aí aqui tem condições de pagar melhor salário. O outro vai comprar mais. Então, gente, o Zema está num país ainda na época da escravidão. Nem capitalista ele é. Nem capitalista. Ele não chegou nem no capitalismo progressista, moderno. Ele está na época da escravidão, que você quer trabalhar em troca de comida. Não dá, Zema.
povo brasileiro, o povo mineiro, o povo dos servidores precisam ser valorizados. E trabalho escravo, meu camarada, já acabou, a escravidão já acabou no Brasil. Trabalhar em troca de comida só há 100 anos, 100 e tantos anos atrás. Aqui em Minas, não. Aqui não vai sacrificar os nossos funcionários. Tá bom. Deputado, muito obrigado. Queria ter mais tempo. Obrigado, viu? Um abraço, senhor. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. Muito bem. Tá aí o deputado estadual Luizinho batendo no papo com a gente falando isso. O povo jamais pode ser ferrado. Essa é a palavra. Ele tem que defender o povo.